realizar esse aprendizado no período de estudo remoto. Por muito tempo, quando eu fui convidada para fazer essa apresentação, eu pensei o que eu poderia trazer para vocês hoje, que tipo de conhecimento seria válido para os alunos que se deram a chance de vir aqui me assistir e tudo mais. E eu cheguei à conclusão que eu queria compartilhar para vocês um pouco do meu aprendizado, um pouco de habilidades que eu adquiri e que foram fundamentais para eu poder me organizar para estudar por conta própria, e eu acho, portanto, que vai ajudar vocês a estudarem nesse período de estudo remoto. Bom, gente, o que eu aprendi sobre aprendizado e sobre estudo, eu aprendi ao longo de toda a minha carreira acadêmica, mas eu separei essas três principais características para poder conversar com vocês hoje. E é o aprendizado sustentável, em primeiro lugar, a autorresponsabilidade e também o autoconhecimento. Antes de eu começar a explicar cada uma delas para vocês, eu queria pedir licença para contar um pouco de onde veio todo esse meu aprendizado a respeito disso. E eu vou voltar um pouquinho no tempo para o cursinho, para um pouco antes de eu entrar na faculdade. Eu cheguei na Universidade de Vassouras em julho de 2014. Eu tinha 16 anos na época. Eu não cheguei a me formar no ensino médio, eu passei antes de concluir o ensino médio. E logo no começo do ano de 2014, eu resolvi que eu queria passar de uma vez na faculdade. Então eu estudei enlouquecidamente até o dia da prova do vestibular, não me dava descanso, não me dava tempo para outras coisas, e eu sempre falava para mim mesma que quando eu passasse na faculdade, eu teria tempo de fazer todas as outras coisas que eu tinha vontade. Eu passei na faculdade, mas assim que eu cheguei, eu me vi desesperada com a quantidade de matéria. Eu me vi desesperada com uma carga horária que era muito mais puxada do que eu estava acostumada. Eu me vi desesperada com provas e eu continuei naquele meu ritmo de estudo muito batido, que eu estava desde a época da escola. O que me irritava mais nesse período era que eu via que o meu desempenho não decolava na mesma proporção da minha dedicação. Então eu comecei a ficar muito chateada. Eu também, uma coisa que me fez muito mal foi o fato de eu não ter tido tempo para, na minha programação, não ter colocado tempo para que eu pudesse ter meus hobbies, minha diversão. E tudo isso me estressava muito. Eu acho que foi lá por volta do terceiro período, mais ou menos, que eu parei para pensar que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu fui pesquisar na internet, como faz todo jovem hoje em dia, a respeito de organização pessoal, a respeito de aprendizado. E eu descobri que, na verdade, eu não fazia uma só coisa errada. Eu fazia várias coisas erradas quando se tratava de estudo. Eu descobri que o nosso aprendizado deve ser, sim, acelerado e de qualidade, mas, acima de tudo, ele deve ser sustentável. Acelerado e de qualidade, eu acho que é fácil da gente compreender, porque temos que aprender bem e temos que aprender com rapidez para conseguir acompanhar todas essas mudanças de informações que são uma especificidade da medicina. Mas e sustentável? Alguém pode me dizer, alguém quer dar uma ideia no chat do que seria aprendizado sustentável para a gente começar a discutir? Eu espero vocês, vamos lá. Bom, ninguém nunca ouviu falar, então, de aprendizado sustentável? Eu acho que podem não ter mesmo ouvido falar, porque é um termo que ele existe, não é muito conhecido, e eu estou tentando trazer para esse universo da medicina. Porque aprendizado sustentável é qualquer rotina de estudos que você é capaz de manter a longo prazo. A Joyce disse aqui que nunca ouviu falar. Penso que seja aquele que conseguimos manter por mais tempo. Isso mesmo. O aprendizado sustentável é qualquer rotina de estudo que você é capaz de manter a longo prazo, justamente porque ele contém os seus hobbies preferidos, eles devem estar incluídos na sua rotina, seja ler um livro, seja ir para uma festa. Ele contém atividades físicas para você manter uma postura adequada, conseguir se manter sentado estudando por longos períodos.
A alimentação também faz parte. A gente sabe que o estudo é uma atividade que consome energia. Então, se alimentar bem, beber bastante água, tudo isso ajuda no nosso processo de aprendizado. E, além de tudo, ele contém horas de descanso, de 7 a 8 horas de sono por noite, que é a média de um adulto comum, e de um sono com qualidade. Eu queria me ater um pouquinho aqui no sono, porque eu fiz uma pergunta sobre sono no formulário que vocês preencheram, o formulário pré-encontro. Eu perguntei se vocês acreditam que o sono de vocês tem tido quantidade ou qualidade satisfatórias nos últimos anos. Bom, deu quase que um empate aí, mas na verdade ganhou o grupo do não. 52% das pessoas disseram que acham que o sono não tem tido qualidade satisfatória. Bem, eu queria compartilhar com vocês que um dos meus piores desempenhos em toda a faculdade foi numa época que eu dormia mais ou menos 5 horas por noite, chutando. Foi no módulo no internato específico que isso aconteceu. Eu lembro que eu cheguei para fazer a prova. Eu estava completamente cansada e eu me embananei tanto na hora que eu troquei questão na hora de passar para o gabarito. Tipo, a resposta da 36 eu botei na 35 e aí não tinha mais o que fazer. Eu perdi umas 3 questões por conta disso. E eu fiquei muito chateada porque eu tinha estudado da forma que eu estava acostumada a estudar, que estava me trazendo resultado. E a única coisa que eu consegui achar de diferente quando eu parei para analisar foi realmente a questão do sono. Eu estava dormindo pouco, menos do que eu era acostumada a dormir. Então eu fui pesquisar como que o sono pode influenciar na nossa capacidade de aprendizado, se ele pode influenciar. E eu descobri essa pesquisa aqui. Esse foi um estudo feito que comparou pessoas que dormiam 6 horas por noite com pessoas que dormiam às 8 horas por noite, que é o recomendado para um adulto saudável. Repare que 6 horas por noite, na verdade, é só 2 horas a menos do que seria o aconselhado. Mas mesmo assim, esse grupo das 6 horas apresentou uma menor capacidade de planejar, uma menor atenção e cognição e uma diminuição de cerca de 70% nas células do sistema imune. Ou seja, faz muita diferença você dormir 2 horas a menos do que o recomendado. O resultado desse estudo a longo prazo mostrou que você dormir 6 horas por noite ao longo de 10 dias é mais ou menos a mesma coisa que você passar um dia inteiro acordado. No final das contas, o seu cérebro está tão exausto que ele começa a dar o que eles chamaram de microsleeps. São pequenos apagões, porque o seu cérebro não aguenta de exaustão, então ele tem esses pequenos apagões para poder reiniciar. E isso, além de prejudicar a atenção e cognição, prejudica os nossos reflexos. Então, é mais ou menos como se você estivesse tentando dirigir bêbado. E foi através desse estudo que eu cheguei à conclusão que o sono é sim um fator que influencia muito o nosso aprendizado, justamente por mexer na área da memória e da cognição. Outra resposta que eu achei interessante de compartilhar com vocês é essa de quando eu pergunto se vocês acham que seus compromissos com estudos atrapalham ou já atrapalharam em algum momento algum de seus outros projetos. 67% das pessoas me disseram que sim e 32% das pessoas me disseram que não. Bom, pessoal, quando eu tinha 15 anos, eu cismei que eu queria escrever um livro. Eu sempre gostei muito de ler e eu resolvi que eu tinha que escrever a minha própria história. E eu vivia rascunhando na capa de caderno, às vezes até no computador mesmo, o livro que eu queria escrever. Mas eu nunca tinha sentado mesmo para me dedicar a esse projeto. E eu sempre falava que eu estava ocupada, que eu tinha que passar na faculdade e que depois que eu passasse na faculdade eu teria tempo de sentar e escrever. Eu acho que, pelo que eu contei do meu primeiro período, deu para perceber que eu não tive muito tempo de escrever na faculdade. E foi uma coisa que eu senti falta durante muitos anos e eu só consegui mesmo me organizar para conseguir escrever o livro quando eu comecei a pesquisar sobre o aprendizado sustentável. Porque o aprendizado sustentável, afinal, é sobre isso, sobre programar os seus estudos para que eles durem o tempo que for necessário e a sua vida não pare por conta disso. Quando eu entendi a necessidade de termos outros projetos além dos nossos estudos, eu consegui sentar para escrever pelo menos 1 hora por dia e eu já tenho vários capítulos prontos e o roteiro da história completo, já só falta mesmo eu desenvolver.
Gente, como que estamos indo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Todo mundo entendendo? Voltar em algum conceito, alguma coisa assim? Tudo bem? Vamos seguir então. Eu perguntei também qual que é o resultado que vocês buscam com os estudos. E o que apareceu para mim foi a maioria aqui, 57%, me disse que busca um aprendizado para a vida. Depois, 26% aprendizado para aprovação nas provas e 16% aprovação para provas de especialidade e concurso. Antes da gente seguir, eu só quero ressaltar que aqui tem 61 respostas, que era como estávamos de inscritos no momento que eu fiz os slides. Eu achei curioso vocês me disserem que estão focados a aprender para a vida profissional de vocês, porque eu acho que pelo menos uma vez na faculdade, todo mundo já ouviu falar que o médico estuda para a vida toda. Então, já que vamos estudar a vida inteira, estamos num momento agora que vários médicos antigos de carreira tiveram que sentar para estudar uma doença nova que ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu acho que como vamos estudar para a vida inteira, é melhor que criemos um hábito de estudo que possa ser mantido a longo prazo. Um hábito de estudo que não atrapalhe nem a nossa vida pessoal, mas também não atrapalhe a vida profissional. E que eu acho que aprender a aprender durante a faculdade de medicina é tão importante quanto aprender a própria medicina, porque o aprender é a constante função do médico. Eu acho que tem coisa no chat, deixa eu tentar ver. Bom, o próximo tópico que eu disse que eu queria conversar com vocês chama-se autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade anda de mãos dadas também com o autoconhecimento. Eu sei que tem dias, na verdade, que nós sentamos para estudar completamente na base da motivação, na base de alguma frase que a gente viu no Instagram, de alguma foto que alguém postou, mas vão ter dias em que nós não vamos querer estudar. A gente vai acordar com sono, a gente vai acordar cansado, com dor de cabeça, com vontade de fazer qualquer outra coisa. E o que segura a gente nesse momento é justamente a disciplina, é o compromisso que nós temos com o nosso aprendizado e com o nosso crescimento. Além disso, eu queria fazer um parêntese agora para a gente conversar sobre o material pelo qual a gente estuda, porque ele é, assim, de nossa responsabilidade. Bom, gente, eu considero o material de base aquele pelo qual você vai consumir a maior parte das informações durante a sua sessão de estudos. Então, eu fiz uma pequena lista aqui do lado e eu acho que eu consegui incluir os principais aos quais vocês têm tido acesso durante esse período de estudo remoto. Vocês acham que o material ele tem alguma importância? Por exemplo, que tem diferença se você estuda por livro, por videoaula, por apostila? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Bom, gente, eu acredito que o material tem importância. Peraí. Com certeza, tem toda a diferença. Acho que tem importância sim. Bom, gente, o material, ao meu ver, ele. Peraí, ó. Disseram que tem muita diferença entre estudar por livro e por resumo, mas eu fico chateada de não ter tempo de pegar em livro. O material é a base. Sim, o material é a base. Tudo isso é muito importante, mas a grande importância do material é você reconhecer que ele deve ser autossuficiente para você. Não adianta, por exemplo, uma pessoa me disse, eu fico chateada porque acaba que eu não tenho tempo de pegar em livro. Não adianta você querer estudar por livro se você não aprende bem lendo. Você tem que selecionar um material que ele vá suprir suas necessidades de estudo e ficar com ele até o final. Deixa eu ver mais o que estão me falando aqui. Então, eu vou dar um exemplo pessoal para vocês entenderem melhor esse tópico. Quando eu entrei no médio curso, acho que todo mundo sabe que o médio curso tem umas 5 horas de aula por semana, que a gente fica lá de noite sentado assistindo. E eu sempre fui uma pessoa de ler. Eu precisava ler para aprender. Precisava de um tempo com calma para pegar um livro, para entender o conteúdo.
E, além dessas 5 horas de aula do médio curso, eu descobri que eles tinham umas videoaulas também. E quando eu vi aquilo no aplicativo, eu falei, bom, vou assistir. Peguei para assistir simplesmente porque estava lá. Aí eu fazia assim, eu assistia a aula toda semana, assistia a videoaula, e depois da videoaula eu ia ler a apostila. Quando eu chegava na apostila, que era o que era realmente importante para mim, para o meu aprendizado, eu já estava ou cansada de estudar ou de saco cheio do tópico. Eu já tinha visto ele 2 vezes anteriormente. E acabava que a apostila, que era o que me fazia aprender verdadeiramente, ficava largada de lado. Então, eu parei para revisar as minhas sessões de estudo e cheguei à conclusão de que não valia a pena eu assistir a videoaula se eu não aprendia vendo aula. Eu tinha que me dedicar ao que eu aprendia. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que o material de base tem importância e é responsabilidade sua. Esse discernimento você tem que adquirir para conseguir dizer se você quer estudar por livro, se você entende bem o livro ou se para você é melhor assistir uma aula. Também não consegue aprender. Tem gente que é igual eu, precisa ler e escrever para entender. Tem muita informação em texto corrido e é pior para fixação, mas dá uma base. Bom, gente, é isso mesmo. É óbvio que às vezes você vai precisar complementar, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: eu sei que agora vocês têm a aula presencial que acontece no Zoom, vocês têm a aula gravada no AVA e o professor manda, às vezes, algum complemento em texto. Vocês têm que selecionar qual desses vai ser mais construtivo para vocês, fazer esse filtro e então seguir, porque se vocês tentarem consumir todas as informações disponíveis, infelizmente o estudo de vocês não vai caminhar. Tá certo? Mas alguém quer fazer algum comentário a respeito? Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou querendo chegar em nenhuma definição mais profunda, meio autoajuda, nada disso. O que eu quero dizer com autoconhecimento é somente você poder falar para si mesmo se você prefere estudar de manhã, de tarde ou de noite. Porque agora, numa rotina mais flexível, é muito importante que vocês possam fazer essa mudança de horário de estudo com base no seu horário de maior rendimento. Por exemplo, as aulas de vocês têm começado às 9 horas da manhã. Então, uma pessoa que prefere estudar de manhã, acorda mais cedo e já adianta aí umas 2 horas ou 1 hora antes de começar a aula. Já quem prefere dormir mais, pode dormir mais até o horário da aula e deixa para estudar de noite, no final de tarde. E também é muito importante ter o conhecimento de quanto tempo você consegue ficar concentrado em um determinado assunto. Ah, me perguntaram se eu acho que rende mais ler a matéria antes de assistir uma aula ou depois. Então, pessoalmente, para mim rende mais eu ler antes de assistir a aula. Mas eu sei que a maioria das pessoas rende mais vendo a aula e depois lendo. Tem essa diferença. Eu, como aprendo muito mais lendo, para mim vai render mais se eu ler antes da videoaula. Mas a maioria das pessoas não rende mais assim, prefere ter a aula primeiro e depois fazer a leitura. Tá certo, Dri? Aí eu também perguntei para vocês, quanto tempo vocês acham que conseguem ficar concentrados em uma única tarefa? A maioria, ali 68, quase 69%, acredita que consegue ficar concentrado de 25 a 50 minutos. Teve um pessoal, 21%, que consegue ficar concentrado 50 minutos ou mais, e 9,8% consegue ficar concentrado menos de 25 minutos. Só um instantinho que eu vou beber água. Bom, primeiro eu queria falar para quem acha que consegue ficar concentrado menos de 25 minutos, para não ficar chateado, porque foi feito um levantamento que concluiu que a maioria das pessoas consegue ficar concentrada menos de 20 minutos em uma única tarefa. Então, vocês já estão acima da maioria. Agora, com relação ao autoconhecimento, esse pessoal que se concentra de 25 a 50 minutos, por exemplo, tem que entender
que após esses 50 minutos o estudo não está rendendo, você está perdendo tempo. Então, vale a pena você adicionar um intervalo de 5 a 10 minutinhos para beber uma água, para levantar, para escutar uma música, e depois você volta para o seu estudo, senão você não vai aprender dos 50 minutos adiante. De certa forma, quem consegue ficar concentrado 50 minutos ou mais, também quando se perceber disperso, faz um intervalo. E quem consegue ficar concentrado menos de 25 minutos, uma dica é usar, por exemplo, aquele método Pomodoro, que é um aplicativo, geralmente são os tomatinhos, que ele marca 25 minutos, aí ele desperta. Aí você faz um intervalo de 5 minutos. Aí no final dos 5 minutos ele desperta de novo para você voltar para os estudos. Tem vários aplicativos gratuitos e é uma coisa que vale a pena tentar fazer, se a sua concentração é curta. Ah, me perguntaram aqui, ó. Como não acumular matéria? Tipo, teve aula hoje à tarde. O ideal é ler e revisar no mesmo dia para não acumular. Quando tem resumo pronto, facilita a revisão, mas quando tem que fazer o resumo, toma mais tempo. Vanessa, com relação ao acúmulo de matéria, eu não vejo diferença se você estudar no mesmo dia, se você deixar para estudar no outro dia, porque às vezes depois da aula você está cansada e o seu estudo não vai render. Tem esse detalhe também. Então, para não acumular ao longo da semana, você tem que montar um plano de estudo, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, e seguir ele à risca para não deixar fazer essa bagunça mesmo. Eu sei que é difícil, que às vezes o resumo toma mais tempo, mas é tudo uma questão de prática. Se você for fazendo os seus resumos todas as vezes que tiver a aula, ao invés de, por exemplo, pegar um pronto, você vai ficar mais rápida nisso e vai diminuir a quantidade de tempo que você gasta. Mas eu acho que não tem diferença entre estudar no dia que a aula é dada e estudar no dia, um dia depois ou 2 dias depois. Tá certo? Enfim. Gente, como que fomos nessa primeira parte? Eu vou entrar agora numa abordagem um pouco mais diferente. Eu queria saber se aprendizado sustentável, autoconhecimento e autorresponsabilidade ficaram bem batidos. Tá ótimo. Obrigada, gente. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, para facilitar um pouco essa vida de estudo remoto, que às vezes está ficando confuso, você não está acostumado a usar, acho que digital está todo mundo acostumado, mas não está acostumado a estudar de casa, sem ir para a faculdade. Eu quis fazer um passo a passo, mais ou menos, tipo uma receita de bolo, de como você vai se organizar daqui para frente. É claro que isso é só uma ideia, você não precisa seguir a risca, para facilitar um pouco a sua vida de estudante remoto. Bom, a minha primeira dica é tenha e organize uma agenda. Essa daqui é a agenda do Google. Ela é completamente gratuita. Eu acho que, inclusive, que quem tem um Gmail automaticamente já tem uma agenda dessas. Só precisa procurar nas funções do e-mail que acha. E quem não tem também é muito simples de criar. Ela é completamente personalizável também, dá para botar várias cores, vários calendários. Você pode mudar do jeito que você quiser. E eu aconselho sim que você tenha uma agenda para anotar compromissos com o horário e compromissos que acontecem no dia específico. Então, por exemplo, a aula que você tem no Zoom, você vai anotar que você tem aula de tal coisa, tal horário, tal dia. Você tem que entregar um trabalho, também pode colocar aqui a data de prova, calendário de prova, tudo isso. Gente, por que é importante ter uma agenda? Alguém pode me dizer? Alguém sabe? Alguém usa a agenda aí? Ah, tinha gente que não conhecia a agenda do Google. Ela é muito legal. A maior vantagem que eu vejo em ter uma agenda é para organizar o tempo. Mas mais do que isso, o que eu vejo é porque assim, a nossa cabeça foi feita para ter ideia. A nossa cabeça não foi feita para armazenar informação. Então, quando você fica tentando guardar horário de tudo dentro do seu cérebro, você está perdendo ali um espaço precioso onde você poderia estar armazenando, por exemplo, conhecimento acerca de uma matéria, onde você poderia estar criando alguma outra coisa. Então, anotem, criem uma agenda que vai facilitar muito, além de organizar a rotina, de organizar o tempo, como o pessoal falou, vai abrir espaço na mente de vocês para outros projetos.
Se consigo organizar mentalmente o que preciso fazer e ver o tempo todo ajuda. Isso. Saber suas metas e organizar. Isso mesmo. A agenda do Google, como eu estava falando, ela é muito simples. Para você criar um evento, basta você clicar em qualquer parte do dia onde você deseja adicionar o evento e ele vai abrir essa caixinha para vocês. Aí vamos supor que segunda-feira, dia 27 de julho, você vai ter aula de PAP 3. Você vem aqui do lado e configura o horário que isso vai durar. Mas o mais legal que eu acho é quando você clica em mais opções. Quando clica em mais opções, abre essa tela aqui para vocês. Deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui. Aqui, em adicionar notificação, você pode colocar um alarme, que a sua agenda vai despertar um pouco antes da aula, da prova, para te lembrar e você não esquecer mais dos seus compromissos. Já aqui embaixo, em adicionar descrição, tem isso aqui que é uma coisinha de link. Você pode clicar aqui e já colocar, por exemplo, o link do Zoom. Porque quando você agenda despertar, que você tem essa aula nesse horário, dentro do seu compromisso, automaticamente já clica e te leva para o Zoom, para sua sala de aula virtual. Aqui também, ó, adicionar um arquivo, um PDF. Seu professor deu algum material de base, seu professor te passou algum, algum caso clínico para discutir, às vezes você já tem algum resumo pronto que você quer levar para a aula, é só clicar aqui e adicionar, que o arquivo já fica com você ao longo do caminho, você não precisa lembrar de carregar, já sabe onde está. O pessoal gostou da ideia. É muito legal isso, gente. Vale a pena tentar usar, porque a agenda, às vezes, é uma ferramenta muito simples, que a gente não dá muito valor. A gente gosta de planner, a gente gosta de bullet journal, mas a agenda, quando a gente sabe usar e sabe organizar uma agenda, principalmente dessa forma, fica muito legal e facilita bastante a rotina. A próxima dica que eu vou trazer para vocês é sobre organização de material. Como a maioria das coisas que vocês estão recebendo agora é digital, eu trouxe um sistema de gerenciamento de arquivos digital, que é o Evernote. Eu uso já há bastante tempo e o Evernote se divide assim. Deixa eu desenhar de novo para vocês verem. Temos uma nota, que é a unidade básica funcional do Evernote. Isso daqui, onde eu estou riscando agora, isso aqui é uma nota. É uma nota minha. As notas de temas semelhantes você pode organizar em cadernos. Então, os seus cadernos aparecem aqui nessa barra lateral. Mas o mais legal do Evernote, além dele ter um sistema de busca muito refinado, que vai fazer você encontrar rapidamente qualquer material que você salve dentro dele, então assim, você não fica perdendo às vezes 5 minutos antes de começar a estudar, procurando cadê o resumo, cadê a anotação da aula, que eu não sei mais onde está. O Evernote também faz uma coisa que é permitir que você salve arquivos de formato diferente dentro de uma mesma nota. Então, isso aqui é a minha anotação de síndrome nefrótica, lá do 7º período, isso aqui tem alguns anos já. E aqui são as minhas anotações da aula. E o que eu fiz foi colocar o meu mapa mental em PDF junto aqui. Além do PDF, o Evernote permite que você adicione arquivos de áudio. Então, por exemplo, eu gravei a aula do Mitsu sobre esse tema. Eu poderia ter colocado meu áudio junto aqui. Às vezes, eu fiz um desenho no meu tablet durante a aula, também cabe aqui. E ele também permite você salvar páginas da web, links inteiros dentro da nota. Então, fica muito mais fácil de achar as coisas e de ter tudo junto no mesmo lugar. Por isso que eu quis trazer para vocês o Evernote. Meu Deus, quanta novidade, a Paula tá gostando. É um programa muito bom. Eu vou mostrar mais para frente um pouco dele, de como eu uso. Mas tem muita coisa legal que dá para fazer. Eu também perguntei se vocês têm dificuldade de montar o planejamento de estudos. Aí foi a maioria, 73% me disse que tem sim dificuldade.
Acabou que a gente conversou rapidamente um pouquinho sobre plano de estudos por causa da pergunta que fizeram, mas vamos lá. Esse aqui é um exemplo de plano de estudos que eu havia feito para mim na época quando ainda tinha aula, quando eu ainda fazia o estágio. Isso aqui chama-se quadro horário. Basicamente, existem duas formas de montar um plano de estudos: o quadro horário e o ciclo de estudos. O quadro horário é o que eu indico para os iniciantes, porque ele é mais fácil de você se comprometer com ele, por assim dizer, porque você já divide por horário o seu dia e já delega o que você vai estudar em determinados blocos de tempo. Então, aqui, domingo, de 2 da tarde até as 6 da tarde, eu ia estudar os temas do médio curso. Já na terça-feira, de 7 às 10, eu ia estudar para o PAUS, que é o curso de cuidado intensivo em pediatria. Então, o quadro horário é essa grade, onde você organiza o seu dia por horário e delega, fecha os blocos em que você vai estudar e delega temas a eles. Bom, eu acho, na verdade, que a principal dificuldade para vocês montarem um plano de estudos é transformar isso daqui, que são as listas de tarefas, as listas de temas para estudar, nessa grade aqui. Eu vou pedir um pouco de calma com relação ao plano de estudos. Vai parecer que eu passei batido, mas no final eu deixei um bônus sobre plano de estudos para vocês acessarem, que eu acho que vai facilitar muito, vocês vão gostar bastante. Mas o que eu quero deixar claro é que todo bom plano de estudos começa com a determinação da quantidade de horas de estudo. O que se indica para o iniciante em estudos é cerca de 2 a 4 horas líquidas por dia. Aí eu quero saber duas coisas de vocês. Primeiro, se esse tempo parece pouco, muito ou é mais ou menos o que vocês têm costume de estudar. E se vocês sabem o que são horas líquidas de estudo, pode me contar no chat. Adriane, me falaram que parece pouco, e a Adri está me perguntando que são horas líquidas. Vamos lá, gente. Horas líquidas de estudo é o tempo que você passa efetivamente estudando. Então, lá no meu quadro horário, deixa eu tentar voltar para mostrar para vocês. E eu tô indo pra frente. Spoiler. No meu quadro horário, eu tinha dito que eu ia estudar de 2 às 6 da tarde. Mas vamos supor que eu faço um intervalo a cada 50 minutos. Cada 50 minutos eu paro 10 para descansar. Então, esses 10 minutos não vão entrar na hora líquida de estudo. O que vai entrar na hora líquida de estudo é, por exemplo, de 2 às 2h50 que eu fiquei estudando. Então, a hora líquida de estudo é o tempo da sua sessão que você passa efetivamente estudando. Desconta o tempo que você passa viajando, o tempo que você dá de intervalo e tudo isso. Conseguiram entender o que são horas líquidas? André entendeu. Uhum. E agora o pessoal estava me falando que acha de 2 a 4 horas de estudo pouco. Gente, eu também achava. Mas isso é indicado para o iniciante, principalmente porque no começo dos estudos é essencial que a gente consiga manter a constância. Ou seja, muita gente planeja estudar cerca de 8 horas por dia. Vou estudar 10 horas por dia. Aí vai, faz, monta o plano de estudo bonito, estuda um dia, no dia seguinte está morto e não consegue mais estudar. Se você estuda, se você é realista e fala, vou estudar 3 horas por dia, você estuda hoje, você estuda amanhã, você estuda daqui a várias semanas. Aprendizado sustentável, lembram? Aqueles que a gente consegue manter por um longo período de tempo. Nesse começo, a constância é realmente mais importante do que a quantidade. Então, vale a pena a gente ser realista e ficar dentro de 2 a 4 horas de estudos, ou se você já se considera mais avançado, chegar no máximo até 6 horas de estudo. E temos formas de potencializar esse período de 2 a 4 horas também. Como? Você pode inverter disciplinas a cada 1 hora, mais ou menos, porque aí você dá estímulos diferentes para o seu cérebro, um conteúdo diferente para o seu cérebro, e fica mais fácil de você aprender. Os intervalos potencializam e o uso de técnicas de estudo que vamos conversar mais para frente. Deixa eu ver como que está o nosso chat.
me fizeram uma pergunta interessante. Essas horas seriam para dia em que temos aulas ou dias livres? Catarina, seria para todos os dias, mas se você se sente cansada no dia em que você tem aula, você pode diminuir. Por exemplo, ao invés de fazer, você faz 4 horas no dia em que você não tem aula, e no dia em que você tem aula, você estuda somente 2 horas, entendeu? Você pode fazer essa adaptação. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que essas horas de estudos podem ser fragmentadas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, visualmente, na hora de montar um plano de estudos, parece difícil para você visualizar um bloco de 3 horas seguido em que você esteja à disposição dos estudos. Então, o que eu sugiro que você pode fazer? Quebra. Por exemplo, uma pessoa que gosta de acordar cedo, como a gente já falou, ela pode estudar 1 hora antes das aulas que começam às 9, depois mais 1 hora no intervalo do almoço, a aula da tarde começa geralmente 2 horas, e às vezes mais para de noite ela estuda mais 1 hora, já foram 3 horas. E é muito mais fácil fazer isso do que ficar sentado especificamente 3 horas estudando. Nos dias em que tem aula, é melhor dar preferência para a matéria que foi vista na aula do dia? Sim, assim, vamos com calma, parece melhor. Mas se você estiver, se for uma aula muito grande, que sugou muito, você pode inverter também. Pega uma outra matéria, uma outra disciplina, para poder dar aquele estímulo diferente para o cérebro que eu falei. Geralmente as pessoas realmente chegam em casa e estudam a matéria do dia. Mas parando para pensar, foi uma ideia que me veio agora. Você pode tentar inverter, de repente fica menos cansativo. Porque às vezes você teve o dia inteiro de aula de pediatria, e você tá de saco cheio de pediatria. Aí você troca, estuda GO, estuda clínica médica, estuda cirurgia, inverte o tema, às vezes você consegue render mais fazendo isso. Tá certo? Nossa, tem 60 pessoas, gente. Muito obrigada pela confiança, fico muito feliz. Gente, eu quero agora entrar com vocês no microambiente, por assim chamados estudos, que é a sessão de estudo. O que é uma sessão de estudos? É um período de geralmente 50 minutos em que você vai transformar o seu material de base, que a gente já conversou que é, no seu material de revisão. Esse período de 50 minutos, ele deve ser quebrado em intervalos entre uma sessão e outra, e ele pode ser potencializado com o uso de técnicas de estudo, tá certo? Entendido o que é sessão de estudo? Porque muita gente, às vezes, me perguntava, eu falava, sua sessão de estudos tem que durar 50 minutos. Aí as pessoas me perguntavam, não, mas eu só posso estudar 50 minutos no dia? Não, é uma sessão de 50 minutos, depois um intervalo de 10, 15 minutos, você volta com outra sessão, preferencialmente com outra matéria, para poder fazer aquele negócio da estimulação diferente. Entenderam? Então vamos lá. Eu vou simular com vocês agora como vocês fariam se tivessem uma sessão de estudo para fazer agora. Então, suponhamos que você teve aula de pediatria hoje sobre icterícia neonatal. E o professor disse para vocês que a referência seria esse caderno Atenção da Saúde do Recém-Nascido, volume 2, que é onde fica a parte de icterícia neonatal. Você já fez o quê? Salvou no seu Evernote, junto com as suas anotações, esse material que o professor passou. Então, a sua nota ficou mais ou menos assim, quer ver? Aqui. Vocês estão conseguindo ver o meu Evernote? Não, Laís, ainda não. Acho que foi. Acho que agora foi. Agora foi. Então, ficou aqui dentro da nota da aula de icterícia neonatal, o caderno em PDF, é só clicar nele que ele vai abrir completo. E aqui embaixo as coisas que foram anotadas. Isso aqui eu realmente anotei durante alguma aula de icterícia e salvei também aqui a referência. Bom, agora eu vou voltar para o slide, depois a gente volta aqui para o Evernote. Bom, então o que você vai fazer quando sentar para estudar?
você vai transformar esse capítulo de icterícia neonatal do caderno em um material de revisão. O que é um material de revisão? Material de revisão pode ser um mapa mental, pode ser um flashcard, que são aqueles cartõezinhos que tem a pergunta de um lado e do outro lado tem a resposta, tem um exemplo mais adiante. E também pode ser um resumo. Só que lembrando, muito cuidado com o resumo. O seu resumo tem que ser menor do que o material original. E o seu resumo também deve ser escrito em tópico, em palavras-chave, para que ele estimule aquele conceito de recuperação ativa que de vez em quando eu falo no Instagram. Alguém não sabe o que é recuperação ativa? Tem gente que não sabe. Tá, pessoal, recuperação ativa é o seguinte. O objetivo é o objetivo da revisão. Quando você senta para revisar um conteúdo, não adianta você pegar um resumo seu pronto e ler ele inteiro de novo. Você tem que olhar para esse material que você recebeu e tentar puxar do seu cérebro as informações. Então, o objetivo disso é fazer com que essa recuperação fique mais rápida. Então, por exemplo, temos aqui um mapa mental. Por que eu gosto tanto do mapa mental? Ele é um elemento gráfico, cheio de imagens, de cores, que cada ponto desse serve como ancoragem do seu conhecimento. Então, na hora da sua revisão, da sua recuperação ativa, pode ser que você não se lembre, por exemplo, que estava escrito patológico nesse raminho daqui do canto. Mas você vai lembrar que colocou uma coisa aqui para chamar a atenção. E essa coisa para chamar a atenção fica presa no seu cérebro como se fosse realmente uma âncora. E você consegue puxar dali o conhecimento. Então, o objetivo da revisão é fazer a recuperação ativa, que é trazer mais rapidamente os conteúdos estudados para a mente. Vocês entenderam agora o que é recuperação ativa? Então, a Adri está me falando que ela tem dificuldade com revisão, que ela só acha que funciona quando explico, que ler alguma coisa de novo é cansativo. Sim, é cansativo, principalmente se você já aprendeu isso. E, realmente, tem uma pirâmide de conhecimento que fala que você aprende, tipo, tantos por cento quanto você lê, aí vai subindo. Quando você aprende mais é quando você explica alguma coisa para alguém. Então, tem essa técnica de estudo, que é justamente você montar uma aula e preparar, que quando você ensina, você aprende melhor. Então, você pode fazer isso também durante a sua revisão, se é uma coisa que você gosta, que dá certo com você. Tá? Esse mapa mental, então, ele tem cores, ele tem figuras e ele tem palavras-chave, que são itens muito importantes. A gente já viu por quê, porque cada um deles é um gancho de aprendizado. Gente, o ideal é sempre que você produza o seu material de revisão, porque aí você coloca coisas que fazem sentido para você. Ele é feito para as suas dúvidas. Por exemplo, eu tenho vários resumos da faculdade prontos, só que o Henrique nunca conseguiu estudar por eles. E eu acho até bom que ele não consiga, que ele faça os dele, porque o meu resumo foi feito para atender as minhas necessidades, as minhas dúvidas, às vezes com siglas que só eu entendo. Muita gente pega as minhas coisas e fala, Laís, não dá para entender o que está escrito aqui. Sim, as minhas siglas são para eu entender. Então, por isso que o material de revisão é uma coisa bem pessoal. Desculpa. Outro exemplo de material de revisão é o flashcard. Bastante gente no Instagram me fala que gosta muito de fazer o flashcard. O modelo tradicional do flashcard é aquele que tem no verso uma pergunta e na frente uma resposta. Quando você senta para revisar com o flashcard, você se faz aquela pergunta e tenta buscar na mente a resposta. E você só olha depois que você conseguir lembrar, porque aí vem a recuperação ativa. E ele também pode ser colorido, você também, se souber desenhar, pode fazer um desenho, alguma coisa que te lembre daquilo que você está tentando revisar. Eu trouxe aqui também, deixa eu só ver como está o chat. A Vanessa queria aprender a fazer o mapa mental digitado. Então, Vanessa, esse slide é para você. Aqui, todos esses são gratuitos. Tanto o Google, o Get Revising e o Xmind 8. Assim, eles têm versões pagas, mas a versão gratuita dele já atende bastante. O Google e o Get Revising são sites e o Xmind 8 é um aplicativo.
Esse mapa de ACID que está aparecendo do lado, eu fiz usando o Google. Você faz um cadastro e entra, é super simples de usar. O mais simples dele é o Get Revising. Apesar de ser um site em inglês, ele é muito intuitivo. Foi aonde eu comecei a fazer mapas mentais. Eu só ressalto que todos eles ficam abertos para compartilhamento dentro do próprio site, então outras pessoas podem ver seu material, mas ele é muito fácil de usar. Então, se quiserem começar a fazer mapas mentais, o Get Revising é um bom lugar. Ele, assim, o que eu uso hoje para fazer meus mapas é o Google e tem aquele outro que eu fiz um mapa de icterícia, que ele é pago, é o iMindMap. E eles têm vários recursos avançados e tal. Se deixar, eu fico horas só brincando de fazer o mapinha lá. Mas para iniciante, esses aqui são muito bons. Tem o recurso básico de fazer mesmo o mapa com as conexões e botar as imagens. A Paula gostou. Então, o flashcard é muito legal e tem um programa, esse aqui, ó, quer ver? O Anki, ele é um site, você entra, faz o seu cadastro e você vai montar vários baralhos de flashcard. Assim, ele não fica bonitinho, a visualização dele é essa, mas o que ele faz que é muito legal é o seguinte: você senta para estudar, pega o seu baralho e vai passando. Aí ele mostra a pergunta, por exemplo, qual a causa mais comum de icterícia no período neonatal? Aí antes de você clicar em Show Answer, você tenta responder. Depois que você responde, você diz se você errou ou se você acertou. Vê a resposta e diz. Aí se você errar, eles têm um software, eu não sei como que funciona, assim, os que você erra mais, ele te mostra com maior frequência. Os que você acerta, ele vai te mostrar muito tempo depois. Então é bem legal para fazer a revisão. Não é tão bonitinho igual aqueles que o pessoal faz à mão, faz desenhado, mas é fantástico isso aqui. Eu adoro também fazer para conseguir revisar com isso. Bom, seja um mapa mental, seja um flashcard, o principal objetivo do seu material de revisão, na verdade, são dois objetivos. O primeiro é ser validado e o segundo é permitir a sua revisão. Sobre validação, o que é validação? Depois que você termina de estudar, você parte para a fase da aplicação do conteúdo que você estudou. Por exemplo, se você estuda para algum concurso, residência médica, a Adriane está aqui hoje com a gente, ela estuda para a prova da OAB, você resolve questões a respeito desse tema. Ou se você está no ciclo clínico, que é apenas aprender para a vida prática, você pode, por exemplo, tentar resolver um caso clínico que o professor passou para você. Você pode participar de uma simulação no laboratório de habilidades. E depois você vai olhar para o seu material de revisão e vai se perguntar se ali estão todas as informações que foram necessárias para você solucionar a aplicação que você fez. Se tiver, tranquilo, missão cumprida. Agora, se não tiver, também não se culpa. Só o que você tem que fazer, por exemplo, é puxar mais um raminho no seu mapa mental e botar a informação a respeito da questão que você errou ou a respeito do detalhe que você deixou passar no seu caso clínico. Tá bom? A segunda função do material de revisão, obviamente, é a revisão. Assim, eu acho que todo mundo concorda que é muito mais fácil, numa véspera de prova ou no momento que você sente para revisar, você olhar esse mapa mental, que é curtinho, do que você olhar, ler o capítulo inteiro do negócio de novo. E essa revisão é periódica, vamos conversar um pouco mais para frente, ela tem uma periodicidade para ser feita. Então, todo mundo entendeu validação e revisão? Entenderam, sim. Ótimo. Pessoal, isso que eu ensinei para vocês brevemente chama-se ciclo EARA. O ciclo EARA é uma técnica de estudos que foi criada pelo professor Fernando Mesquita para quem vai estudar para concurso público. Só que por ser uma técnica altamente personalizável, eu aproveitei, eu li o livro dele, que ele explica o ciclo EARA, chama ciclo EARA, o processo da aprovação. Eu também entrei em contato com ele no Instagram e tal, e fiz como eu faço para estudar medicina usando o ciclo EARA, é dessa forma. O que diz o ciclo EARA? Diz que em cada sessão de estudos, você vai passar por 4 etapas: estudo, aplicação, revisão e adaptação. Vamos uma por uma agora para ficar entendido.
O estudo é o seu primeiro contato com um determinado tema ou o aprofundamento desse tema. Então, é onde a gente consome o nosso material de base e produz o material de revisão. Depois, imediatamente depois que terminamos de fazer o material de revisão, a gente aplica o conteúdo. Como? Como eu falei, com questões, com caso clínico, pode ir num artigo, pode fazer uma simulação, pode ir para o hospital tentar achar um paciente com aquilo para ver se se encaixa no que você aprendeu. E, por fim, tem a revisão, que ela deve ser periódica, sim. E eu vou explicar por quê. Basicamente, existem duas formas da gente se lembrar de alguma coisa, do nosso cérebro se lembrar de alguma coisa. Uma delas é a emoção. Quando você tem uma emoção muito forte num determinado momento, aquela memória é mais fácil de ser evocada na sua mente. E outra delas é pela repetição. Então, nem sempre a gente vai ficar super emocionado estudando pediatria. Eu fico, mas tem gente que não gosta. Também tem gente que fica emocionada estudando cirurgia. Eu não gosto de cirurgia. Então, qual que é o objetivo da revisão? É periodicamente você voltar com esses conteúdos para sua mente. Essa revisão ela deve ser diária e também semanal. Como assim? Todos os dias, antes de você sentar para estudar, antes de começar a sua sessão do dia, pega o material que você produziu no dia anterior e só passa o olho. Não é para se deter muito, não. É só para passar o olho e tentar lembrar, isso é isso aqui, essa doença causa coisa tal que eu lembro que eu vi ontem. Uma vez por semana você vai tirar mais ou menos o que eu levo é 1 hora por dia, por semana, para fazer a revisão de todos os conteúdos que você estudou na semana anterior. E para quem for mais avançado, essa revisão pode ser cumulativa, ou seja, uma vez por semana você vai estudar todos os conteúdos que você estudou até o presente momento. Gente, as pessoas pensam, mas vai ficar impossível, nunca vai acabar a revisão. Não, o que que acontece? Deixa eu só... Vou tentar desenhar, não ri do meu desenho. Aqui temos o dia de estudo e aqui o tempo que você vai levar para revisar. Gente, quanto mais antigo é o conteúdo, menor vai ser o tempo. Então, da primeira vez, você vai levar um tempo maior na revisão desse conteúdo, mas com o passar das semanas, esse tempo vai estar muito menor, é uma curva decrescente. Então, por as informações irem ficando retidas na sua memória, é muito mais fácil, com o passar do tempo, você revisar um mapa mental. Então, o seu período de revisão vai ficando progressivamente menor, na verdade. Por isso que eu faço revisão cumulativa, além de fazer a semanal e a diária também. Vocês entenderam essa questão do gráfico ou ficou meio enrolado? Entenderam? A última etapa é a adaptação. Muita gente que estuda por ciclo e área deixa a adaptação de lado, mas para mim ela é a mais fantástica de todas as etapas, porque consiste em, logo após a sua sessão de estudos, você fazer pequenos registros a respeito de como foi. Então, por exemplo, eu estudei hoje 50 minutos. Eu fiz 10 questões e acertei 9. Ou então, eu fiz 10 questões e acertei só 3. Faz um registro e depois você observa a longo prazo como que está ficando isso. Quando você for montar o seu próximo plano de estudos, você vê, olha, no dia que eu estudava de noite, eu rendia menos do que no dia que eu estudava de manhã. Então, e progressivamente você vai fazendo essa adequação da sua sessão de estudos para que as melhores sejam constantes e progressivas. Então, tenha um caderninho. Eu também deixei pronto para vocês uma tabela para vocês fazerem a adaptação, para ver como que está ficando a sessão de estudo de vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E é muito importante fazer. Os meus estudos melhoraram bastante depois que eu passei a adaptar progressivamente as minhas sessões de estudo.
Esse gráfico foi uma das outras perguntas que eu fiz no formulário, e eu perguntei se vocês conhecem ou usam alguma técnica de estudo. Esse gráfico me preocupou um pouco, porque 50% das pessoas me diz que conhece, mas não usa. 21% não conhece e não usa. 27% conhece e usa. Então, assim, temos uma quantidade muito grande de gente que conhece uma técnica de estudo, mas não aplica. Gente, eu queria falar para vocês hoje que você saber e não fazer é a mesma coisa que você não saber. Então, vamos começar a usar, assim, técnicas de estudo, porque elas comprovadamente tornam o nosso estudo mais efetivo. O que faz uma técnica de estudo? Qual que é o objetivo? O objetivo dela é fazer mais ou menos o que faz esses cursos de ACLS, de ATLS, de PAUS, fazer uma verdadeira lavagem cerebral na sua cabeça. O que acontece? Quem já fez um curso desse e depois parte para atender uma emergência, sabe que você tem na sua mente exatamente qual que é o passo a passo que você vai seguir para poder abordar aquele paciente que está grave. A técnica de estudo é mais ou menos isso. A gente viu no Cicleara que você sabe que você vai começar um estudo, depois você vai aplicar e depois você vai revisar. O que acontece? O nosso cérebro tende a procrastinar tarefas que ele vê como difíceis, que ele não sabe como vai fazer. Então, às vezes, você procrastina o seu estudo porque você não sabe como você vai estudar. Então, adotar uma técnica de estudo aumenta, sim, o seu rendimento. Além do que muitas delas, como Cicleara que eu falei, eu venho usando há bastante tempo e a minha curva de aprendizagem só está subindo. Então, eu delego muito a favor do uso das técnicas de estudo e eu acho que todo mundo devia experimentar. Como que nós somos de dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Podemos ir? Tá tudo certo, ótimo. Gente, eu estou caminhando para o fim da minha apresentação, mas antes eu queria compartilhar com vocês a respeito desse livro, Hábitos Atômicos, que eu comecei a ler umas 2 semanas e já estou quase acabando. Pretendo, inclusive, fazer uma resenha dele no meu Instagram. Esse livro foi escrito pelo James Clear e ele fala sobre como você pode criar bons hábitos e como você pode se livrar dos maus hábitos. Então, tem todo um passo a passo no livro, tem as leis, a mudança de comportamento e tal, mas o que vale para a gente agora é esse conceito de agregação de ganhos marginais. Alguém por acaso já leu Hábitos Atômicos? Gosta desse tipo de literatura? Ah, o pessoal nunca leu. É um livro muito bom, eu gostei bastante. E justamente dessa parte de agregação de ganhos marginais, que ele fala sobre pequenas mudanças que são simples e fáceis de serem implementadas no nosso cotidiano, que parece que não vai fazer uma diferença, mas a diferença que elas fazem estão a longo prazo. Ele fala que os hábitos são como se fossem os juros compostos da nossa rotina, que vai melhorando, vai rendendo 1% a cada dia, mas é 1% em cima de 1%, que no final das contas gera para a gente uma rotina sustentável, uma rotina saudável. Eu acho, acredito que eu tenha dado hoje várias ideias de como você pode melhorar o seu aprendizado através do uso de uma técnica de estudo, através do uso de organização pessoal. Então, se você se dispôs a vir aqui hoje e assistiu até o final, já que você ganhou, perdeu não, espero que não, né? Já que você ganhou esse tempo me assistindo hoje, tenta fazer uma mudança dessas, eu tenho certeza que vocês vão ver o resultado de 1% em cima de 1% na hora que forem se formar, na hora que forem fazer uma prova de residência médica, apesar de parecerem mudanças pequenas a níveis atômicos. A Cristina falou, são pequenas ações que promovem grandes mudanças, aceitar o desafio diferencial, isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal?
Gente, eu tô finalizando, mas antes eu trouxe para vocês uma frase do meu autor preferido. É o Tolkien, ele escreveu O Senhor dos Anéis e O Hobbit e vários outros livros, e ele disse que tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Bom, eu acho que ele pensou em coisas muito mais profundas quando escreveu essa frase. O Tolkien, ele foi para a guerra, para a Primeira Guerra. Tem uma corrente de leitura filosófica dos livros dele, mas não é por isso que eu selecionei essa frase, porque esses dias eu reli O Senhor dos Anéis, tomei à toa em casa, e isso daqui caiu como uma luva para mim pelo momento. Porque eu não queria, a minha turma se formou dia 13 de abril, uma colação super simples, a faculdade fez o que podia fazer no momento para ajudar a gente. Assim, tem amigos meus que eu não consegui abraçar no dia da formatura, não teve missa, o, a festa em si já foi adiada 2 vezes, daqui a pouco tá eu chorando aqui, porque o baile ia ser amanhã, hoje ia para ser o nosso jantar. Então, assim, eu não queria que nada disso acontecesse. Eu não tirei meu CRM, não comecei a trabalhar como médica ainda. Eu não queria que nada disso acontecesse comigo, mas é o tempo que me foi dado. Eu usei esse tempo que eu ganhei para aprimorar uma outra coisa que eu tinha vontade, que é essa parte do aprendizado, essa parte da organização pessoal, esse meu outro lado, esse meu lado B que eu chamo, não é o lado médico. E eu acho que vocês também, muitas vezes, não queriam ter que estudar por estudo remoto, ficar tendo aula no Zoom, estão com saudade dos amigos, estão com saudade de vassouras, mas é o tempo que foi dado a vocês. Então, aproveitem esse tempo, ganhem esse tempo para desenvolver habilidades que com certeza vão fazer vocês construírem uma rotina de aprendizado sustentável a longo prazo, uma rotina de aprendizado que vai ser de uma grande mudança para vocês. Tá certo, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu só quero deixar para vocês o meu muito obrigado à Liga, que se permitiu que eu viesse aqui falar, utilizar o espaço deles, a todos vocês que confiaram em mim para ensinar um pouquinho para vocês o que eu aprendi durante a minha faculdade inteira. E aqui são os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail e meu blog também, que está começando agora. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, então quem quiser ir lá bater um papo comigo, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Esse QR Code, eu sugiro que vocês olhem, porque vai levar para vocês a uma página que eu preparei com muito carinho, que tem vários textos, tem material bônus sobre essa palestra. Eu acho que vai ajudar muito vocês, então deem uma olhada lá, depois me digam o que acharam, tá? Deixa eu ver o chat. Só gostou. Ai, que Laís, bom que vocês gostaram. eu vou aproveitar agora, né, um pouquinho, já que você encerrou, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria, né, de falar. Primeiro, que eu tô super emocionada, também não vou poder falar muito, senão eu vou chorar, né, porque ter visto você desde pequena, né, entrando na faculdade, ter sido sua professora e ver você, a pessoa que você se tornou hoje, não só como médica, Obrigada. mas como pessoa. Ó, vou começar a chorar porque eu sou Não uma chora não, que eu vou emotiva, chorar também. né? Enfim, não é para isso que a gente está aqui hoje, enfim. Mas é muito, a gente fica muito feliz porque eu penso que ser professora é isso, né? Você querer ver seus alunos se tornarem muito melhor do que você. Então, eu vendo você falar hoje, quanta coisa eu aprendi com você hoje, né? E Ah, que é bom. muito gratificante. Então, foi um prazer enorme. Eu falo em nome da Liga, né? Mas um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que foi assim fundamental para os alunos assistirem, quem está aí hoje, que assistiu tudo isso que você falou, né? E a forma como você falou foi muito importante, porque quando a gente fala e a gente também se coloca, né? E você se colocou muito dando exemplos de coisas que aconteceram com você, essa fala fica muito real, né? E tira você, às vezes, de um lugar, né? Que às vezes o aluno pode pensar, eu sou um aluno do primeiro período, do segundo período, e ela já formou, e ela passou com 16 anos e tal, e aí sente uma distância, e aí quando você coloca todas as dificuldades que você encontrou, né? Que você via que o tanto que você se dedicava, muitas vezes você não tinha o resultado que você esperava, né? Isso acontece com eles também. Então, eles começam a perceber que isso não acontece só com eles, acontece com todo mundo,
né? Todo mundo passou por isso. E aí você, nesse caminhar, a diferença é que você achou formas para você descobrir como que você ia fazer render mais o seu aprendizado, render mais o seu tempo, aproveitar mais o seu tempo. Então, assim, eu achei que a forma que você falou foi muito tocante, né? Acho que conseguiu sensibilizar aí todo mundo. Eu falo sempre muito essa questão do reconhecer o seu padrão de aprendizagem, né? Eu falava numa linguagem leiga, hoje eu aprendi vários termos aqui que estou, né? Mas eu sempre falei com alguns alunos assim, a gente precisa muito reconhecer, né? Eu aprendia muito fazendo coisas coloridas, eu sempre gravei muito com cor, né? Você sabe disso, Eu que a gente também sempre gosto. trocou papelzinho, caneta, né? E eu falava isso com eles, tentem descobrir se é com cor que vocês aprendem, né? Se é falando, se é lendo, se é ouvindo. Isso é mais importante. Existem várias técnicas, como você apresentou. Cada uma vai ser mais adaptada a uma determinada pessoa, Isso. né? Vocês vão ter que descobrir qual é que se adapta melhor a vocês. O objetivo realmente é o aprendizado. Você falou sobre a agenda, né? Eu queria destacar isso para os alunos também. Eu, nessa pandemia também, né? A gente com tanta coisa na cabeça, eu tenho esquecido muita coisa, enfim. E eu também não estava dormindo direito, né? E aí eu comecei agora, eu anoto à noite tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Porque aí dá Isso. uma sensação de que eu posso relaxar e não preciso mais lembrar de nada. É aquela sensação de o HD ficou vazio, né? Então, é importante que os alunos façam isso também, né? Anotem as coisas para não gastar HD, né, com coisas que não tem Que não necessidade. precisa. Enfim, eu anotei um monte de coisa aqui que eu poderia falar de tudo, né, dos flashcards que eu gostei, né, do que você falou de resumo, que são pessoais, realmente não adianta, gente. Quando a gente fala com vocês, né, de resumo, é porque o importante é que vocês construam os próprios resumos. No início, e eu tenho falado muito isso, ele não gosta que eu fale dele, né, mas é o meu filho, é o menor, né, que daqui a pouco está fazendo vestibular aí também, e ele não gosta muito de ler, e ele é mais objetivo, né? E eu falo com ele uma linguagem que ele entende mais, que é a linguagem do esporte, e eu sempre falo com ele assim, se você quer jogar um campeonato, né? Se você quer jogar uma partida, se você não tiver condição física para fazer isso, você não consegue jogar a partida inteira. A mesma coisa é a leitura. Se a gente não começar a ler, que seja um pouquinho. Ah, mas eu só consigo ler 5 páginas. Beleza, hoje você lê 5 páginas. Daqui uma semana você já consegue ler 8. Depois você consegue ler 15, né? Então, essa capacidade a gente vai aumentando com o tempo. Eu acho que você falou isso também com muita clareza, né? A gente precisa, da mesma forma que a gente precisa adquirir uma capacidade física, um treinamento, né, para fazer uma determinada atividade física, atividade esportiva, para estudar também, né? A gente precisa não só da mente como do corpo, né? E se a gente não trabalhar com ela, não exercitar o nosso cérebro, a gente depois, né, não consegue. Então, assim, eu não vou falar tudo aqui que eu vou gastar o tempo, né? Vou ocupar o tempo, mas eu queria dizer que foi muito produtivo. Acho que para quem assistiu, eles vão falar por eles, né? Mas acho que vai ajudar muito a gente aí a tentar se organizar. Tem tudo a ver com a nossa liga, né? Que é gestão acadêmica, gestão de carreira, que envolve gestão do tempo. E vou aproveitar para falar com vocês também que a gente está fazendo, a liga está fazendo uma pesquisa sobre como que você usou esse tempo durante a pandemia. Então, brevemente, a gente vai passar um questionário, um formulário rápido para vocês, a linha de pesquisa da nossa liga, tentando sempre ajudar, né, os alunos aí a organizar o seu tempo, a melhorar seu rendimento, melhorar seu estudo e principalmente o que você falou também, né? Ter tranquilidade, ter uma saúde mental, ter uma cabeça leve, enfim. Laís, muito obrigado mesmo pela sua participação, tá? Foi Eu que muito agradeço, gente. boa. E agora eu deixo eles falando aí com vocês, tá? Com você, tirando todas as dúvidas. E pode sempre contar com a Liga, que a Liga vai estar de portas abertas para você.
tá bom? Eu Ó, queria parabenizar também pela iniciativa da Liga, que eu achei muito legal. Quando eu vi, eu falei, por que não tinha uma liga dessas na minha época, que eu ia adorar fazer parte? Esperou eu sair então, para montar a liga. não, agora você está fazendo parte, só que agora você entrou como convidada, né? É, foi muito bom, eu gostei muito, gente. Agradecer as Obrigada. professoras que estão assistindo também, a professora Cristina, a É, professora Ana Cláudia, foi quem eu vi aqui, né? Rápido, não dá para ver todo mundo. E vocês, não deu alunos para ver. todos que vieram, né, nos prestigiar Obrigada. aí com a presença, tá bom? João Pedro, Gente, tá? lembra só de assinar a presença da liga para vocês ganharem o certificado de vocês. O Ele João botou no Pedro link ele aqui. botou o link, né? Eu Botou. nem vi Uhum. aqui ainda. Então, coloquem, respondam aí nesse link, é só o nome, se não me engano, é o nome, não sei se tem período ou matrícula, alguma coisa assim, para a gente mandar para a extensão para receber o certificado. Que bom que vocês gostaram. Aí, Laís, foi um sucesso. É. Obrigada, gente. Eu tô aqui. Se Fica à alguém tiver alguma vontade. dúvida, podem ficar à vontade para tirar. Também, enquanto então o pessoal vai mandando aí alguma dúvida que possa ter tido aí, queria agradecer também pela sua participação, mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu, pelo menos, Eu que achei agradeço. fantástica a sua aula, aprendendo a estudar, chegando no 10º período e eu fui aprender a estudar hoje várias técnicas que com certeza eu vou começar a colocar em prática agora, porque realmente eu não conhecia mesmo. Muito Eu obrigado espero por que ajude, partilhar um gente. pouco aí do seu conhecimento com a gente, da sua experiência. Foi muito legal mesmo. Queria agradecer à Pró-Reitoria de Extensão também por ter apoiado o evento, a coordenação do curso e todos os participantes aí que acompanharam com a gente a aula. O link, então, da presença está aí no chat, tá bom? Vai ficar aberto por mais 10 minutos para que quem possa ter caído da internet, alguma coisa assim, possa ter oportunidade de preencher. E é isso aí. Gente, A Júlia está perguntando se vai ficar isso. disponibilizada. Vai, não vai? Vai para o YouTube, Vai, né? vai sim. A gente gravou, tá? Ela